Meus amigos, o Sport é o lanterna do campeonato, todo mundo já sabe. O Daniel Paulista acabou de chegar. O Sport ainda tem que fazer contratações. O Sport tem que demitir alguns jogadores, tem que botar para fora aí alguns jogadores para enxugar a folha e aí ter dinheiro para contratações. Isso aí a gente já sabe. Mas o que é curioso nesse momento é que a tabela voltou a dar ares da graça para o Sport. É isso mesmo. O Sport, sem jogar, teve jogo, teve rodada do Campeonato Brasileiro quase agora, né? Neste fim de quinta-feira, teve rodada do Campeonato Brasileiro, sim. E aí, teve alguns resultados que, entre aspas, ajudaram o Sport. Ajudaram o Sport a ter mais esperança. Hoje o Sport tá defasado, já tá ali na lama. Sendo que o decorrer da rodada aconteceram jogos inesperados. E aí a gente vai mostrar para vocês aqui que embolou a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar aqui a tabela, vamos falar sobre essa tabela, vamos falar sobre os jogos. Fortaleza tropeça e entra no Z4. O Vasco tem uma vitória inesperada no Morumbi. Uma vitória inesperada, inclusive chegou a estar goleando o São Paulo dentro do Morumbi, né? E o Bahia goleia, né? O Bahia que é uma equipe que está em ascensão, digamos assim, a temporada. É uma equipe que está buscando a solidez e o Bahia conseguiu fazer um 3-0 lá no time que era um dos líderes do campeonato. Ainda é um dos líderes do campeonato, que é o Red Bull. E o Bahia conseguiu tranquilamente bater esse time. Bom, vamos falar sobre os outros jogos também, que tiveram jogos importantíssimos. A gente também vai mostrar o react aqui dos gols, tá? Vou mostrar aí só os lances ali dos gols. O Fortaleza, de fato, ele chega a fazer 2-2, empatar o jogo com o Santos, que estava ganhando de 2-0 lá na Arena Castelão, e a crise está instaurada aí no time do Lion, né? A crise está instaurada aí no Fortaleza. E o Vojvoda, vamos mostrar aqui para vocês, na coletiva de imprensa, a polêmica que foi o Vojvoda ao sair da coletiva, com cara de poucos amigos. Claro, a crise que está se instaurando no Fortaleza já há um tempo. Tem essa questão das não vitórias de uma equipe que está ali classificada para a próxima fase da Libertadores, mas não se classificou de uma forma tão, vamos dizer assim, tranquila, né? E aí, os momentos de crise que o Fortaleza vive, a gente vai falar aqui e traduzir isso através de uma parte da coletiva de imprensa muito interessante que eu vi no X. Fica aí, a gente vai fazer tudo isso aqui nesse vídeo. Então eu conto com a colaboração de vocês. Daqui a pouco a gente volta para falar de Brasileirão, falar do Daniel Paulista também. Meus amigos, precisamos falar da Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com a modalidade de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo, hein? A Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil e inclui prazo de entrega em propostas para variados trechos do contrato, no sentido de garantir e atender necessidade dos nossos clientes. Montenegro Cargas, a melhor do Brasil, hein? Transportando compromisso. Rapaziada, voltamos, né? Janderfute aqui na área. Deixe seu like, seu dislike, comente, compartilhe para os seus grupos de WhatsApp e também no Facebook. Também tem aqui, ó, no rodapé, o Pix colaborativo, para que você possa me incentivar com o conteúdo. Quem mandou o Pix colaborativo foi o meu amigo, meu brother, Rafael Nascimento. Muito obrigado pelo Pix que você enviou, tá? Um grande abraço aí, diretamente dos Estados Unidos. Rapaz. E aí também tem o Seja Membro. Você pode ser membro aqui do canal, tá? Para incentivar, ganhar brindes, como eu já expliquei para vocês. Bom, falando nisso vídeo, tem uma luz no fim do túnel. No vídeo passado, eu falei que já poderia ter uma luz no fim do túnel pela coletiva do Daniel Paulista. Primeiro que ele vai acabar com esse negócio de 3 zagueiros. Ele já falou na coletiva dele, não vou jogar com 3 zagueiros. E o Sport não tem condições de jogar com 3 zagueiros mesmo, não. O Sport não tem nenhum zagueiro direito, imagina 3 que dê conta do recado.
O Sport não vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com a linha de 4, como de praxe que ele faz nos times. Isso saiu até matéria no GE. Quem quiser, vai lá no GE depois, bota lá, GE Sport, e você vai ver a matéria do Daniel falando a respeito disso. Mas o assunto aqui também vai ser o Campeonato Brasileiro. Por que que pintou a luz no fim do túnel? Cara, eu não entendo isso, né? O futebol é muito louco, né? Por quê? Porque o Sport jogando, as possibilidades eram nulas. Mas agora o Sport sem jogar, sem perder, sem... Enfim, essa freada no campeonato que vai começar o Super Mundial. Inclusive, o Super Mundial vai começar já já. Já já começa o Super Mundial. Começa pela madruga aí, no início da manhã. Então, o Super Mundial já já estreia o time do Messi. Já já estreia. Mas os outros jogos aconteceram das equipes que não estão envolvidas no Super Mundial. E, meus amigos, muitas surpresas. Vou mostrar aqui para vocês. E essas surpresas deram possibilidades do Sport passar a pensar. O Daniel Paulista, hoje, olhando a tabela, antes do jogo, dos jogos, né, das equipes, ele falou, a tarefa é bem difícil mesmo, bem complicada. Mas com o decorrer dos jogos de hoje, ele passou a entender que a tabela provavelmente tem chance. Por que eu vou dizer a vocês? Eu vou mostrar aqui a tabela para mostrar isso a vocês, né? Mas vamos lá. Vou mostrar aqui os jogos que aconteceram hoje. São Paulo, dentro de casa, perdeu para o Vasco. Rapaz, o Verratti fez até o 3-0. O Vasco jogou muita bola em cima do São Paulo. No erro do Zubeldia, o São Paulo não conseguiu administrar, não conseguiu, até botou os jogadores da base, mas não conseguiu, vamos dizer assim, né, segurar o time do São Paulo em cima do time do Vasco, né? O Vasco conseguiu uma vitória. Atlético Mineiro não tomou conhecimento, o Galo doido, não tomou conhecimento do Internacional, 2-0, né? E dispensa comentários, o Atlético Mineiro, um baita time. O Grêmio e Corinthians, rapaz, é inacreditável como o Grêmio se tornou assim, uma equipe bastante assim, digamos, não tem aquele perfil de time grandioso que é, gigantesco. Esse time não parece ser aquele time do Grêmio de muitos tempos atrás, ali de poucos momentos assim atrás, que tinha uma equipe altamente brilhante. O Grêmio ele conseguiu tomar apavoro dentro de casa muitas vezes nesse Campeonato Brasileiro, e hoje ele sofreu um pouco com o Corinthians, né? Não criou tantas oportunidades, quando chegava chutando fraco, não conseguiu fazer com que a equipe do Corinthians sentisse, e aí ficou no 1-1. E aí os jogos dos times nordestinos, né? Os jogos dos times nordestinos, aí eu vou botar aqui já o título para vocês: Bahia goleia, Fortaleza perde e entra no G4. E aí eu esqueci de botar aí, ó, o Vitória. Vitória empata com o Cruzeiro. Cruzeiro que é um dos times que estão lá na ponta da tabela, né? O time que é vice-líder do campeonato. E o Cruzeiro não conseguiu vencer o Vitória num barradão encharcado de água, né? O barradão hoje, Salvador, choveu bastante, né? E durante a partida o estádio ficou totalmente tomado por água, né? E o Cruzeiro não conseguiu. O Cruzeiro é um time mais técnico, não conseguiu vencer a equipe do Vitória. E destaque para uma coisa muito triste, né? Que foi a lesão do lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo, Gemerson, né? Que sofreu uma entrada, né? Que, ao meu ponto de vista, acho que foi muito forte a entrada ali do jogador do Cruzeiro. E aí acaba fraturando, né? Quebrando a perna do jogador do Vitória, né? Inclusive, viralizou o vídeo dos pais do jogador chorando quando viu o filho quebrando a perna. E é uma cena muito forte, né? E aí foi 0-0 esse jogo. Boa recuperação pro Gemerson, o lateral aí do Vitória. Boa recuperação mesmo. Cara, é muito pesada a imagem. Muito, muito forte. E aí, também o jogo do Fortaleza e do Bahia. Eu vou entrar daqui a pouco aí nos reacts. Vou mostrar aí os reacts dos gols, né? Do jogo do Fortaleza e do jogo também do Bahia. Mas vou mostrar aqui. Vamos lembrar aqui, Santos e Sport estavam sempre perdendo. E sempre nessa batida, né?
O Santos saiu da zona e botou o Fortaleza. O jogo de hoje mostrou que, se tiver uma sequência, pelo menos, dá. Eu não disse que não dava se tivesse a sequência, mas seria difícil, né? Sendo que aí as equipes do Z4 e as equipes ali fora do Z4 embolaram o campeonato. Tudo porque, gente, a gente vai mostrar agora aqui, pra gente ter uma noção do que eu tô falando, né? A tabela é essa aí, em tela para vocês. Flamengo líder, viajou pro Super Mundial. Cruzeiro empata com Vitória, 24. Bragantino, que tomou a sonora goleada do Bahia, 23. Quarto, Palmeiras, também no Super Mundial, 22 pontos. Quinto, Bahia, que encosta, né? Cria a gordura, vai com 21 pontos ali. Fluminense, que foi pro Super Mundial, tem 20. Né? Atlético Mineiro, que ganhou hoje, 20. Botafogo, 18. Em oitavo, também tá no Super Mundial. Mirassol, 17. Não tá no Super Mundial, mas tipo, tá criando a gordura, tá no meio de tabela. Corinthians, 16, né? Corinthians que não tá no Super Mundial. Grêmio, 16. Ceará, 15. E aí você vê, daqui para baixo, do 13º para baixo, até o 19º ali, embolou. Por quê? Se vocês olharem, o Juventude ganhando, por exemplo, vamos dizer que o Juventude, considerando que o Juventude ganha o próximo jogo, vai a 11 pontos. Ou seja, tem 3 equipes com 11 aí, já embola. Entende? O Juventude já vai a 11, fica 4 equipes com 11. Então, assim, tanto o 15º tem 11, quanto o 19º terá. Que aí passará, subirá na tabela. Aí você vê Fortaleza, que sai, ele vem num declínio, Fortaleza, né? Meio tabela, vem caindo e caiu agora na zona de rebaixamento. O Fortaleza tem 10. Olha onde o Santos está. O Santos que até um dia era o pareia com o Sport, né? O Santos está ali, ó, em 15º, mesmo número de pontos do 17º. Ok, porém, o time do Santos estava muito lá atrás, né? Um dia desse o Santos tinha 5 pontos. Ganhou 2, já foi para 11. Então, assim, gente, o campeonato embolou. O Sport passa a ter uma percepção mais positiva com o Daniel Paulista através dos outros. Não é do próprio Sport. O Sport, para ter essa percepção, ele precisa vencer o jogo dele. E aí, ok. Mas o Sport hoje tem 3. E considerando que se o Sport ganha 8 pontos, ele fica ali, né, tentando pererecar fora da zona do rebaixamento, tentando criar mais expectativa de rodadas como essa aqui, que todas as equipes se embolam no campeonato, tá? Então, para isso, o Sport, por exemplo, o Sport tem que ganhar 2 partidas aí, para poder, né, chegar a 9 pontos e aí começar a criar uma casca, né? A ferida do Sport tá sem casca. Precisa criar uma casca, precisa se proteger ali para poder criar uma força, né, superior dentro do Z4 para poder sair da zona do rebaixamento. Mas o Santos é um exemplo que o Sport poderia seguir. O futebol do Santos, inclusive, estava bem pior do que o futebol do Sport em determinados momentos, principalmente nas 4 primeiras rodadas. As 4 primeiras rodadas do Sport eram melhores do que as 4 do Santos. Eu estou falando de futebol jogado. Depois aí o Santos passou a vencer, ganhou 2 jogos e de fato, aliás, ganhou 3 jogos, né? E de fato começou a embolar a tabela ali. E hoje encostou no São Paulo, que nem sonhavam-se em pensar em zona de rebaixamento. São Paulo tem 12 e o Santos tem 11 pontos. Bom, e aí, olho no Fortaleza. Fortaleza é uma equipe que está embaraçada aí, mas vamos mostrar daqui a pouco a fala de um dos repórteres que estavam lá, o Mário Kempis. Ele estava lá na coletiva do Vojvoda e aí ele deu uma declaração polêmica a respeito do Vojvoda. Mas antes de chamar aí o Mário Kempis, recado aqui da Chácara Vale das Pedras, meu parceiro Rafael. Depois a gente volta. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa
fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali, em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Estamos de volta, meus amigos. Vamos agora mostrar aqui o que eu falei a respeito do Mário Kempis. Mário Kempis é um jornalista, né, lá do Ceará, né, que cobre os clubes de Fortaleza, Ceará, né, Ferroviário. E aí, o Mário Kempis participa naturalmente da coletiva. E aí, no final da coletiva, da pós-derrota do Fortaleza, diante do Santos, dentro de casa, no Castelão, o Fortaleza que está aí na zona de rebaixamento, o Mário Kempis deu essa declaração. Vamos mostrar aqui em tela para vocês, tá? Para a gente analisar. É isso, meus amigos. Agradeço demais a vocês. Pronto, meus amigos. Esse foi Vojvoda. O homem fez uma coletiva comigo, perguntando as coisas para mim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu nunca tinha visto isso. Foi o que eu fiz. Enfim, é isso, meus amigos. Agradeço demais a vocês. Obrigado, deixa aí o like, compartilha. Essa foi a entrevista coletiva do Vojvoda. Eu acho que eu fiz um questionamento que muitos queriam. Pelo menos nós estávamos incomodados com muita coisa aqui, mas o cara dizer, rapaz, eu fiquei, foi da hora que ele disse que eu só apareço nos momentos ruins. Rapaz, é muita sacanagem. Do caos. Enfim, é isso, meu amigo. Grande abraço, meus amigos. Obrigado aí por vocês estarem aqui. Agradeço demais. Deixe seu like, ajude demais, fortalece. Tá aí, né, rapaziada? O Mário Kempis falando, né, que o Vojvoda soltou algumas indiretas para ele, falando que ele só tava perguntando coisas ali, de como se fosse, tipo, crises, né? E também tava falando uma questão aí que o Mário falou a respeito de que o Vojvoda falou, né, que ele só tá nos momentos ruins, ou seja, né, meio que tipo o Vojvoda querendo falar de criar um clima ruim e tal, de crise, né? Então, enfim, né, essa questão do Fortaleza é bem complicada. Vamos mostrar aqui rapidamente. Vou até aqui entrar no mérito de ver os jogos do Fortaleza, né? As últimas partidas do Fortaleza. E, gente, a questão tá nítida, né? A crise tá nítida. Até o próprio CEO, né, o Marcelo Paes, deu a declaração essa semana, aliás, semana passada, tentando explicar isso para o torcedor, né? De fato, né, o Fortaleza ele está vivendo uma situação de instabilidade, né, nos resultados. Fortaleza que vem, por exemplo, de algumas partidas aqui, ó, na Libertadores, também no Brasileiro, não vem fazendo boas partidas. Exemplo, jogo contra Bucaramanga, empatou em casa e perde para o Vasco em casa. Tem também uma eliminação para o Retrô, né? Fortaleza em casa perde para o Cruzeiro 2-0, perdeu para o Racing, né? Tomou 5 do Flamengo e agora toma de 3, dá 2 dentro de casa do Santos. Então, assim, essas coisas que vem acontecendo com o Fortaleza, né? E, de fato, o Vojvoda, ele tem carta, né? Tem carta branca, ele tem um grande trabalho, né? Gigantesco trabalho no Fortaleza, isso aí ninguém pode negar. Mas o momento, futebol é momento. E o momento, o técnico Vojvoda precisa explicar isso. E aí talvez algumas perguntas de alguns jornalistas não sejam perguntas tão agradáveis assim, digamos, né? Mas digam aí a opinião de vocês, né? Quem é torcedor do Fortaleza que me segue aqui, eu gosto pra caramba de vocês, porque eu acho que foi uma das torcidas que mais me abraçou aqui no meu projeto. Mas a gente agora vai mostrar os lances dos gols. A gente vai mostrar agora os gols, né? Os gols de Bragantino 0, Bahia 3. Vamos mostrar aqui em tela
esse jogo do Bahia, Juba, inclusive, fez gol. Juba ex-Sport. Vamos lá. E aí você vê uma bela investida do Bahia, né? Jogando nas costas ali do adversário, né? Uma bola longa, né? Que acaba meio que o ponta fazendo uma baita jogada. Consegue parar a bola melhor, bem. Porém, com falha ali, né? O setor defensivo, o cara tentou espanar e furou a bola. E aí vem o outro zagueiro, né? Pelo amor de Deus, não tinha o que fazer. E aí fez uma falta claríssima. Claríssima. E aí foi chamado, né? Sobre essa falta. O VAR chamou. E aí tem que expulsar, né, gente? Tem que expulsar. Foi uma falta clara. O juiz não dá essa falta. É um absurdo. Por isso que a gente sempre bate, a gente, influencer também, sempre bate na tecla da arbitragem brasileira. É um absurdo você ver lances como esse, inclusive o pênalti. Eu falei no tempo real, assistindo o jogo do Fortaleza, eu fiz um story no meu Instagram, @janderfute, se você quiser me seguir lá. E eu falei que é absurdo dar um pênalti desse. O primeiro pênalti do Fortaleza não foi pênalti, gente. Tipo, a bola tá aqui pra cabecear. A mão do cara tá aqui. Como é que é pênalti? E a mão do cara tá recolhida. Ele tá aqui. A bola tá colada na mão dele. Como é que é pênalti? Não tem condições disso aqui ser pênalti. E aí foi marcado. O segundo foi pênalti de fato. Mas isso acontece toda hora e ninguém dá. E numa hora ou outra vai um juiz, né, faz isso. E aí esse lance aí é brincadeira. Porque não dá não expulsar. E ainda falou que foi na bola, apontando pra bola, se achando, né? Pelo amor de Deus. O cara mesmo sabe, né? O jogador mesmo sabe que ele fez a falta, gente. Tem nem o que falar aqui. E aí o gol do Juba, né? O 1-0 do Bahia aos 39 do primeiro tempo. Ó, uma jogada ele vindo de trás, né? Assim, vindo... fizeram o pivô e ele passa, né? Fazendo a diagonal e aí faz o gol 1-0. E aí o outro gol, né? Bahia fazendo 2-0, né? Uma jogada pela esquerda novamente. Jogada pela esquerda do Bahia muito perigosa, né? Everton Ribeiro. E aí, já no 2-0, fechou o caixão com esse 3-0 chutaço, fazendo os números finais da vitória, né? Agora para o jogo do Fortaleza, para encerrar o vídeo, né? Uma vitória do Santos gigantesca diante do Fortaleza. Jogo de muitos gols, jogo eletrizante. Gosto bastante desse tipo de jogo. Muitas falhas individuais ali do Fortaleza no setor defensivo. E aí, facilmente, 2 toquezinhos, uma jogada por cima da defesa do Fortaleza e vocês notam o setor totalmente bagunçado, né? Desconfigurado ali na marcação. Aqui, por exemplo, é jogador entrando, saindo na figura A, figura B, e aí, ó, não deu outra, jogador na saída do goleiro fazendo 1-0. E aí Guilherme faz o 2, né? Dá uma deixadinha pro Guilherme. E aí o velho Martin, né? É inacreditável como tem gente que baba esse jogador chamado Guilherme. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Guilherme é muito marqueteiro, velho. Ai, não comemoro contra o Fortaleza. Não comemoro. Pra abrir porta pro Fortaleza. Ele não é besta, né? Marqueteiro. Não jogou nada no Fortaleza. E aí faz um gol contra o Fortaleza, né? Seu ex-clube. Aí não comemora. Ai. As escapadas, em 2 escapadas do Fortaleza, houveram os 2 lances capitais do segundo tempo, que foram os 2 pênaltis. O primeiro eu já falei, não achei que foi pênalti, né? Até foi repercutido em outras páginas. E o segundo eu achei que foi pênalti. E aí é complicado, né? Vejam o lance aí. Cara, isso não é pênalti, nem aqui, nem na China, gente. Isso não é pênalti, gente. Isso acontece toda hora. E baita defesa, né? Do Brasão. Baita defesa do Brasão.
E aí é revisado. Meu amigo, é revisado isso aqui. A bola não bate no braço esquerdo dele não, tá? A bola bate no braço direito, que é o braço que tá colado do lado da bola ali. Não bateu nesse braço aqui não, livre não, hein? Bateu nesse braço aqui. A bola tava aqui, entre o jogador, a cabeçada foi na mão do jogador, bem dizer. Então, cara, o VAR entrar nesse mérito de puxar um lance desse para se marcar pênalti é um absurdo. É um absurdo. Cara, isso não é pênalti. E o braço colado ainda mais. E aí o juiz, né, deu pênalti. Pikachu não tem nada a ver com isso, né, gente? E aí o Pikachu bateu bem, né? Os dois pênaltis, né? Não tem nem o que contestar. Baita cobrança os dois. Paradinha, bochecha da rede. E aí, minuto depois, pênalti. E aí foi pênalti, velho. Aqui não tem nem o que falar. Pênalti claríssimo. Pênalti claro. Foi o pé de apoio, né? O jogador do Santos, mesmo que tenta esquivar, ele toca sem querer. Sem querer também é pênalti assim, né? Sem querer, né? Para derrubar o jogador, pênalti. Então, isso aí eu dou pênalti, tranquilo. Ó, ele toca no pé de apoio, gente. Ó lá. Tocou no calcanhar, né? Aí o VAR chamou, pênalti. E aí, mais uma vez, o Pikachu bate bem. Nessa o Brasão tocou. 2-2, aí todo mundo fala, agora o Fortaleza vai fazer um gol. Fortaleza agora vai virar o jogo. E aí, o Fortaleza toma no finzinho do jogo o 3. E que baita jogada do Roleiser, né? Puxando pra dentro. Aqui, ó. Ele deu essa patada, né? E aí a turma botar gol contra do goleiro é brincadeira, né? Pelo amor de Deus, foi um gol tranquilamente do Roleiser. Bom, gente, é isso. Digam o que vocês acham, né? Será que o Sport vai ter chance? Com essa tabela aí que já tá mudando um pouco a configuração de acordo com os outros times. O Sport precisou não jogar para ter mais chance. Mas enfim, quero a opinião de vocês. Tá bom? Abraço, tamo junto e até mais. Até o próximo vídeo. Curte, comente e compartilha. É nóis.